testemunho cristão na Terra Santa. Origem, perseverança. Como vivem os cristãos aqui nos dias de hoje? Neste programa, seremos conduzidos a uma história atual, viva e concreta. A Sagrada Escritura nos dá a conhecer a história entre o Deus único e o homem. Uma história que nasce aqui na Terra Prometida. Uma relação de amor tão singular que teve como consequência a vinda de seu Filho ao mundo. Isto vemos claro nos Evangelhos. O anúncio da Boa Nova se espalhou rapidamente. Muitos aderiram à fé em Cristo, pois nele se cumprira a profecia messiânica. Porém, este anúncio não se deu de modo simples. As perseguições foram crescendo e foram se espalhando contra aqueles que acreditavam no homem que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Inúmeros cristãos já no primeiro século foram mortos por causa da sua fé. Mas quando falamos de martírio dos cristãos, estamos falando exatamente do quê? Nós estamos falando de uma posição, uma convicção religiosa já de fé. Primeiro, que o Messias tinha vindo e que a convicção desta fé que o Messias já veio era suficiente para essa gente investir toda a vida deles em função dessa crença que o Messias já veio, que os tempos, o reino do céu já tinha sido estabelecido a partir dessa vinda do Messias, e a partir daí então eles tinham condição e convicção de que valeria a pena viver e morrer em função dessa fé que eles tinham. Portanto, a ideia do martírio é uma ideia de testemunha. Alguns podiam dizer, nós estamos falando em morte por causa disso, mas em um primeiro momento é dar testemunha dessa fé que eles tinham. Essa é a ideia primeira do martírio. Ecco, in principio gli Atti degli Apostoli non sembrano apresentare molte difficoltà. No início dos Atos dos Apóstolos, não me parece que eles enfrentavam muitas dificuldades. Nele está escrito que os cristãos viviam juntos, colocavam em comum os bens que possuíam para as necessidades dos mais pobres. Rezavam no templo de Jerusalém, o mesmo onde rezavam todos os hebreus. Se reuniam nas casas para repartir o pão, para a fração do pão, que é uma expressão característica e que recorda a Eucaristia, a memória da última ceia de Jesus. Isto é o que sabemos da primeira comunidade cristã, mas é certo que logo começaram as dificuldades. Os próprios apóstolos foram algumas vezes chamados diante do Sinédrio e também punidos com açoites, porque pregavam a fé em Jesus abertamente. Além dos judeus, os pagãos lançavam acusações contra os cristãos. Estes eram tidos como ateus, porque não cultivavam os deuses do Império Romano e nem reconheciam César como Deus. Eram escarnecidos. Dizia-se que comiam crianças, pois recebiam sacramentalmente o corpo e o sangue de Cristo, e que em suas assembleias apagavam as luzes para realizar uniões incestuosas após o banquete. Mas e os apóstolos, não eram eles judeus? Por que então se fala tanto da não aceitação do povo judeu à pessoa de Cristo? Primeiro nós temos que ter claro que nós estamos falando de um contexto judaico. No primeiro momento nós estamos dentro de um contexto judaico. As primeiras manifestações da crença no Messias, que o Messias já veio, o Messias ele mesmo é judeu. Tudo isso é judeu. Quem esperava o Messias eram os judeus. Portanto, quem vai proclamar que o Messias já veio foram os judeus que proclamaram. E a esperança messiânica era uma esperança judaica. Esse é o primeiro momento. Mas nós convivemos na sociedade romana, de governo romano, de realidade romana, tradição grega, grega-romana.
Havia, portanto, ao lado do judaísmo, já adeptos ao judaísmo que seguiam de perto a vida judaica. Esse movimento, esse grupo, essas pessoas que vão, pouco a pouco, se aproximar desse movimento daqueles que anunciam que o Messias já veio. Então, portanto, a esperança messiânica judaica está sendo realizada, está sendo proclamada, e essa manifestação é então seguida por essas pessoas que olham. Uma parte, alguns movimentos ao interior do judaísmo ele mesmo, ele que está mantendo essa ideia e essa luz, mas ele vai atraindo toda essa gente que está na periferia do judaísmo, que já conhecia o judaísmo e que também sabia do que eles estavam esperando. I primi cristiani tutti erano ebrei, a cominciare dagli apostoli. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Porém, se diz que os hebreus, como povo, como chefe dos hebreus, estes não aceitaram Jesus. Mas a começar dos apóstolos, todos os primeiros cristãos eram hebreus. Assim também como homens e mulheres que iniciaram o seguimento de Cristo. Porém, como os líderes do povo não aceitaram a pregação de Cristo, nasceu esta primeira forma de perseguição contra os cristãos, sobretudo quando eles pregavam abertamente a sua fé. O primeiro, entre os pagãos que se tornou cristão, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, foi um soldado, um centurião de Cesareia, que se chamava Cornélio, no qual chamou Pedro para estar na sua casa e ali pregar. Assim toda a sua família se tornou cristã, receberam o Espírito Santo e foram batizados. Por conta deste acontecimento, São Pedro precisou defender-se. A conversão de um pagão ao cristianismo não estava previsto. Porém, com muita sabedoria, ele se defendeu muito bem, dizendo que se o Espírito Santo queria, quem era ele para se opor? Ali inicia a difusão do cristianismo para todos, não somente para judeus. Porém, o ocorrido corria de boca em boca, levando a crer que os cristãos constituíam um perigo tanto para judeus quanto para os romanos. Uno degli ebrei li difese, fu il famoso Gamaliele, il quale disse: Um judeu muito famoso chamado Gamaliel disse: esperemos, porque se esta obra poderá ser destruída. Se ao invés ela vem dos homens, se destruirá por si mesma. Bem, esta era a situação da igreja nos primeiros tempos. O primeiro mártir da igreja foi Santo Estevão. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja nascente logo após a morte e ressurreição de Jesus. Pregava a boa nova de Cristo a todos, convertendo judeus e gentios. Estevão pertencia a um grupo de cristãos que pregavam uma mensagem mais radical, um grupo que ficou conhecido como os helenistas, já que os seus membros tinham nomes gregos e eram educados na cultura grega. Foi detido pelas autoridades judaicas, sendo levado diante do Sinédrio, a Suprema Assembleia de Jerusalém, onde foi condenado por blasfêmia, sendo sentenciado a ser apedrejado. Il primo martire, dunque, fu Santo Stefano, vero imitatore di... O primeiro mártir que se conhece que morre por causa da sua fé é Estevão, o primeiro diácono. Ele, de fato, falou abertamente e o Sinédrio o condenou à lapidação, que é uma maneira de morte que consiste em ser atingido por pedras até a morte. Santo Estevão morre assim perdoando seus assassinos sobre o modelo da morte de Cristo. Foi este verdadeiro imitador de Jesus, venerado por toda a igreja. Os cristãos viam nele uma espécie de grande modelo de fidelidade a Cristo, um homem estável em sua fé até a morte. Entre os presentes na execução estaria Paulo de Tarso, o futuro São Paulo, ainda durante os seus dias de perseguidor de cristãos e que também viria a ser martirizado. Este foi o grande propagador da Boa Nova aos pagãos. É conhecido como o apóstolo dos gentios.
mas o critério para as condenações era segundo o Império Romano ou seguindo as regras da cúpula judaica? E que tipo de ameaça o cristianismo nascente oferecia ao povo e ao Estado? As duas coisas acontecem. Por isso nós temos que ter uma ideia mais ou menos clara. Por isso, todo o primeiro movimento que nós chamamos cristianismo é uma manifestação do judaísmo. Portanto, no interior mesmo do judaísmo, esses movimentos já existiam. Isto é, grupos, grandes líderes, grandes mestres judaicos foram mortos por montagem entre interesses de grupos da periferia do judaísmo em relação ao governo romano. Nós temos herodianos, temos vários grupos aí conhecidos de orientação judaica e que que teriam interesses políticos, econômicos e políticos, esses grupos trabalhavam para se proteger a estrutura, o nível que eles tinham na sociedade governada pelos romanos. E usavam então de critérios misturados, critérios de um lado religiosos e outros critérios, e a aplicação era uma aplicação política, uma aplicação romana. Portanto, as duas coisas vão juntas, mas não é todo um judaísmo contra todo um cristianismo, tem que ter isso muito claro. É movimento no interior do judaísmo que buscava os seus próprios privilégios e acabava então complicando a vida daqueles que não cediam ao governo romano, às leis romanas, à subvenção ou à escravidão imposta pelos romanos. Então tudo isso está misturado nesse primeiro movimento, mas não é claro ainda uma posição cristã em relação ao judaísmo. É um judaísmo que mais tarde esse movimento vai se tornar, nós chamamos de cristianismo, do qual nós fazemos parte. Roma tinha um grande perigo, um grande medo, e o grande perigo era esse, que grupos se organizassem para se manifestar contra o poder absoluto de Roma sobre a população. Então toda organização, todo líder que tivesse um certo poder de grupos era uma ameaça para o sistema romano. Portanto, era fácil detectar onde tinha os pequenos grupos de manifestação e onde tinha um pequeno grupo, alguém que tivesse o interesse de ganhar alguns pontos junto ao governo romano, ele se apresentava diante do poder romano dizendo, olha, em tal lugar, aquele senhor, tais ideias está criando um pequeno motim aqui e ali. Roma temia toda a organização popular em todos os níveis e em todos os lugares. E isso era utilizado então por grupos de interesses no interior da sociedade romana e alguns grupos judaicos aí dentro que não fazia parte da maioria, mas que ganhava pontos fazendo esse tipo de acusação, de apresentação de grupos. Por isso, muitos se aproveitaram deste critério para levar pessoas até o tribunal romano. Foi exatamente isso que aconteceu com um centurião que viveu naquele período, chamado Marino. Il quale doveva ricevere una promozione militare, passare ad un grado superiore, ma fu accusato da un suo concorrente. Este deveria receber uma promoção militar para passar a um grau superior, mas foi acusado por um dos seus concorrentes de ser um cristão. Porém, ele não era. Os juízes do caso deram a ele um tempo para decidir se renunciaria ao cristianismo antes de ser condenado. Marino foi até o bispo da cidade, que o acompanhou até o altar e o mostrou o livro do Evangelho, e disse que de fato ele precisaria tomar uma decisão. Ali, naquele instante, ele faz uma experiência com o cristianismo. O centurião, encorajado pela palavra do bispo, foi até o juiz e disse que havia decidido permanecer cristão. Por isso acabou sendo condenado à morte. Este Marte é muito conhecido por sua decisão. Muitos relatos daquele período foram feitos pelo bispo de Cesareia, chamado Eusébio de Cesareia, e é referido como o pai da história da igreja, porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. Eusébio de Cesareia descreve, a volte com molti dettagli, le sofferenze. Eusébio de Cesareia descreve com muitos detalhes o sofrimento do qual sofriam os mártires. Um dos casos mais frequentes era que aqueles que fossem condenados faziam parte do espetáculo do circo. Eles eram vestidos de pele de animal. Na cidade de Cesareia havia um circo e nas festas do imperador geralmente se fazia espetáculos. Um desses espetáculos consistia na caça de animais. Eles colocavam animais no circo e os caçadores tentavam matar esses animais.
Em alguns casos, nos conta Eusébio que os cristãos eram revestidos como pele de animais e postos no centro do circo para combater esses caçadores. Eles eram assassinados deste modo, como se fossem animais, e depois seus corpos eram queimados e as cinzas jogadas no mar. Por isso, os cristãos não podiam recolher as relíquias. E em grande parte, nós temos exemplo claro, falsas acusações. Sempre foram falsas acusações. Ia diante do governo, diante do tribunal para se provar. E normalmente não se provava. A população manifestava. Como Roma tinha interesse de agradar a população, ela acabava cedendo, mas o interesse não era nem religioso, era um interesse simplesmente de domínio político. O efeito, a reação, a incidência era no campo religioso, mas a motivação e todos os critérios eram critérios políticos, às vezes econômicos, basicamente políticos de poder. Como dominar a população? Então agradando grupos de um lado e de outro, mas sempre protegendo o seu próprio poder. Questo é muito típico de todo o cristianesimo antigo. Isto é muito típico de todo o cristianismo antigo, de se encontrar em estado constante de dificuldade e de perseguição, e por isso sempre de decisão entre a fé em Cristo e a renúncia. Precisavam decidir diante da perseguição, chegando à morte por causa da sua fé. Por essa razão, são muitos mártires no primeiro século do cristianismo, até que o imperador Constantino, no início do quarto século, deu a liberdade de culto à igreja. All'inizio del IV secolo non dette la libertà alla Chiesa. Estamos na igreja hoje conhecida como Dominus Flevit, traduzido do latim, o Senhor chorou. Um santuário que nos conduz à passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, em que relata o momento em que Jesus chora por Jerusalém e profetiza sua destruição que ocorreu no ano 70. Encontrados ossuários, urnas com inscrições em aramaico, identificadas pertencentes às famílias judeu-cristãs. Nestes ossuários foram encontrados muitos nomes comuns dos judeus da época e que estão presentes no Novo Testamento. Assim, esta catacumba evidencia uma prática de se enterrar em frente ao Vale de Josafá ou Vale do Cedron. Uma crença judaica na espera do final dos tempos. Esta prática foi continuada pela comunidade judaica que proclamava Jesus como o Messias e que esperava sua volta no final dos tempos, dado que o Monte das Oliveiras é o lugar messiânico por excelência. São, portanto, ossuários de judeus que seguiam Jesus como o Messias, marcando, portanto, uma presença e práticas de nossa tradição cristã. Estamos fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, no bairro chamado Mamila. Em suas redondezas, os que por aqui passam veem um cemitério que parece abandonado, mas que é um local de rica fonte arqueológica. Próximo a este cemitério muçulmano se encontra a Piscina do Mamila, também conhecida como Piscina de Sangue. Este é um dos vários reservatórios antigos que fornecia água para os habitantes da cidade velha de Jerusalém, com uma capacidade de 30 mil metros cúbicos. Está ligado por um canal subterrâneo para a Piscina de Ezequias, no bairro cristão da cidade velha. É possível que ele tenha recebido água através de um aqueduto das Piscinas de Salomão. Este é um local de enterro em massa, que foi escavado no ano de 1992. É considerado como um dos cerca de 30 locais de sepultamento da população cristã bizantina de Jerusalém, que foi massacrada possivelmente pelo exército persa em 614 d.C., segundo informações. De acordo com fontes antigas, cerca de 24 mil corpos foram enterrados perto da piscina. Durante as escavações, os trabalhadores chegaram a uma caverna onde encontraram centenas de ossadas com uma cruz e inscrição que dizia: "Só Deus sabe seus nomes".
A grande quantidade de ossos fragmentados na caverna Mamila sugere que milhares de pessoas foram enterradas lá. No entanto, o mau estado de conservação permitiu a identificação de um número mínimo de 526 indivíduos. No oculto, mas não no esquecimento. Este é um lugar de memória, uma memória dolorosa, mas que porta a fidelidade e entrega dos que professaram até as últimas consequências a fé cristã. No dia de nossa gravação, o céu estava nublado, cinza. Próximo ao inverno do Oriente, as árvores já são opacas e parecem sem vida, mas é preciso que a natureza se recolha durante o pesado inverno para que a vida possa florescer e assim dar frutos. Os cristãos anônimos que morreram aqui deixaram uma grande herança para a igreja, um patrimônio que não se pode mensurar o valor. Mas diante de tanta perseguição, como se explica o crescimento e a expansão do cristianismo? É importante ressaltar que só depois do Edito de Constantino, no ano 321, é que as perseguições se encerraram por completo. Quando o cristianismo anuncia que agora é possível acreditar num Deus único, o Deus único agora se fez carne, se fez pessoa, se manifesta na criação e através dessa manifestação, através de Jesus, portanto Cristo, anunciado, esperado pelo judaísmo, agora a salvação se expandiu a toda a humanidade, esse discurso teve um efeito muito grande de convencimento e também de atrair mais gente. Por isso, a ideia é que esse anúncio de salvação criou um acesso, abriu as portas para toda a humanidade. Essas pessoas que estavam já simpáticas ao judaísmo se acercaram, se aproximaram muito mais fácil, muito rapidamente a esse discurso que você não precisa mais ser judeu, mas você mantém os mesmos privilégios e o mesmo nível do judaísmo em relação a Deus. Portanto, o judaísmo não perde a sua importância, mas o não-judeu que adere agora às ideias cristãs, portanto a ideia de Jesus, seguimento de Jesus, ele se encontra no mesmo nível. Por isso, grande atração e a grande multiplicação, nós temos isso nos primeiros séculos já, uma grande presença de não-judeus, de pagãos, portanto, do mundo das nações, que se aderiram a essa ideia messiânica que nasce do judaísmo e que se desenvolve e se torna o cristianismo mais tarde. Todos os povos e culturas criam, desenvolvem e dependem de seus símbolos. O mundo cristão não foi diferente. Se por um lado, herdando uma parte dos símbolos da própria Bíblia e da tradição judaica, e por outro lado, seu desenvolvimento em contexto pagão possibilitou a adoção de símbolos conhecidos do paganismo. O cristianismo elaborou seu próprio acervo de símbolos. Muitos destes símbolos assumiram uma particularidade própria, expressando e transmitindo um valor ou uma mensagem à própria identidade cristã. Os símbolos cristãos estão presentes desde o primeiro século. Nas paredes das casas, catacumbas, ossuários, tudo aquilo que fosse representações artísticas. Onde houvesse um grupo cristão, ali tinha um sinal forte da sua presença. Isto desde o Oriente até Roma. Os principais símbolos são o bom pastor, o orante, o monógrano do Cristo, o peixe, a âncora, a pomba, o alfa e o ômega. A cruz sempre representou a morte e ressurreição de Cristo. Significa também suas bases plantadas na terra e em direção ao céu. O bom pastor está representado pelo pastor carregando a ovelha sobre os ombros. Esta figura representa o Cristo Salvador carregando o cristão salvo. O peixe, em grego, peixe disse, ictus. Disposto verticalmente, as letras desta palavra formam um acróstico. Jesus Christos, Theo, Uios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.
A letra alfa e o ômega, também representando o Cristo como o início e o fim de todas as coisas. A âncora é o símbolo por excelência da salvação. Representa que o morto ali enterrado era um cristão e que ele já chegou ao porto seguro e está ancorado. A pomba representa o Espírito Santo e faz memória da descida sobre Jesus no Rio Jordão, segundo diz Marcos, capítulo 1, versículo 10. O pão e o vinho simbolizam o Cristo como o alimento, o corpo e o sangue para aquele que acredita. Todos estes símbolos cristãos, e que não são todos, constituem a representação do universo religioso cristão, e que no seu início era como uma linguagem concreta, de testemunho e de transmissão de uma fé em Jesus como Cristo, e esta linguagem se enraizou em um período e em uma sociedade em que ser cristão e transmitir em muitos casos era correr risco de vida. O símbolo foi um instrumento de comunicação que nem sempre era compreendido por aqueles que não faziam parte do cristianismo. Uma terra de conflitos constantes, os cristãos da Terra Santa foram cada vez mais sendo impelidos a viverem a radicalidade da sua fé. As dificuldades, ao contrário, não afastavam os cristãos, os atraía. Inúmeros monastérios foram sendo fundados aqui na Terra Santa. Homens das diversas partes do mundo deixaram sua pátria para viverem aqui no lugar onde Cristo dedicou sua vida terrena. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Inúmeras grutas testemunharam a vida cética que foi se formando em torno da terra do Quinto Evangelho. Desde os primeiros séculos de vida monástica cristã, houveram mosteiros, lauras e eremitérios. O deserto de Judá, a região de Gaza e o Monte Carmelo, bem como os arredores da Cidade Santa, foram povoados por monges e monjas na época bizantina e quase sem interrupção até os nossos dias, apesar de algumas duras provações. Porém, as dificuldades só enraizaram mais a fé nesta terra que parece muitas vezes irônica pela sua história. O anjo, quando apareceu aos pastores de Belém anunciando paz aos homens de boa vontade, anunciou ali um forte aspecto do desejo divino para o homem, que este viva em paz. Porém, no decorrer da história, os conflitos foram sendo crescentes nesta paisagem plural. É importante sublinhar que a Igreja nunca deixou a Terra Santa, nem mesmo nos momentos mais críticos. Um exemplo concreto é a presença franciscana, que data do ano 1219. Foi o próprio São Francisco que, para chegar ao Egito, desembarcou em São João d'Acre, pensando chegar até Jerusalém. Não conseguiu alcançar o objetivo, mas colocou os fundamentos da presença franciscana que se tornou providencial, deixando aos seus filhos o sentido da predileção especial pelo lugar onde Cristo transcorreu sua vida terrena. Desde então, os filhos de Francisco de Assis cuidam, guardam não só os lugares santos, mas as pedras vivas presentes aqui, principalmente os cristãos, que são as maiores vítimas do histórico de guerras e conflitos que vêm e vão na Terra Santa. Um
Um dos trabalhos realizados pelos frades menores é o Instituto Magnífica, com sede em Jerusalém. Não fazer acepção de pessoas, abrir-se para o diálogo e para uma convivência pacífica é uma das missões. O Instituto Magnífica de Jerusalém é uma escola de música fundada no coração da Cidade Velha, no ano de 1995, por ocasião do capítulo da Custódia Franciscana da Terra Santa. E fa parte molto della mia vita, ho dedicato molte energie. Este instituto faz parte da minha vida. Aqui, dediquei minhas energias físicas. Minha especialização é no campo musical e aqui encontrei uma forma de servir, de realizar minha missão. Aprender música é uma alternativa viável para o abandono, a rua e o crime organizado, retirando assim os jovens do mundo da violência. Para isso, o Instituto prepara professores capazes de ensinar e transmitir o amor pela música nas escolas. Em celebrações litúrgicas, os membros cristãos cantam e tocam em santuários e paróquias da Terra Santa, em particular na cidade de Jerusalém e no Santo Sepulcro. E, além de tudo, cria oportunidades, através do coral e da música instrumental, para derrubar muros e barreiras, conduzindo jovens à interação cultural, religiosa, linguística e em relações pacíficas amigáveis. As obras sociais e caritativas da Igreja são inúmeras. Construção de casas para os cristãos, escolas, hospitais, centros sociais. Tudo isso se mantém com a ajuda de benfeitores das diversas partes do mundo. A coleta da Sexta-feira Santa tem um único destino: ajudar a Igreja, os cristãos que vivem aqui. Fazer com que eles permaneçam para que o lugar onde o cristianismo nasceu não se torne um deserto, mas que os símbolos cristãos, espalhados pelas diversas partes, possam testemunhar não só a história de muitos que deram sua vida pelo Evangelho, mas que seja atualizado todos os dias. Exemplos de comunidades cristãs que colorem a paisagem? Os gregos ortodoxos melquitas, os armenos ortodoxos, os coptas ortodoxos, os etíopes ortodoxos e os sírios jacobitas. Por outro lado, estão representadas algumas comunidades da Reforma, como a anglicana, a luterana e várias seitas protestantes, além, é claro, da comunidade latina. Junto aos lugares santos vivem as comunidades cristãs locais. As comunidades locais são constituídas de paróquias de diversos ritos e tradições católicas, ocidentais e orientais. Por ser o cenário de eventos significativos da história sagrada, a terra de Israel se distingue pela sua rica tradição cristã. Numerosos lugares foram santificados pela memória religiosa histórica e depois por estruturas comemorativas, memória e ritual, no seu uso como sítios de peregrinação. Além dos eventos, personagens e sítios sagrados, foi a comunidade cristã local que manteve a continuidade e a memória de 2000 anos de cristianismo. Não há, nem nunca houve, em mais de 5.000 anos de história, um território tão disputado e tão conturbado como a área da Palestina e do antigo Reino de Israel. No século VII, tiveram início as devastações dos cristãos levadas a cabo pelos sucessivos invasores da Palestina. Como consequência desta realidade, o número de cristãos decai a cada ano. A falta de emprego, de liberdade, os leva a decidir por migrarem. Os cristãos de hoje, na Terra Santa, experimentam sem dúvida a atualidade do martírio. A história do conflito entre Israel e Palestina é uma sucessão de planos de paz muitas vezes abortados, mas há perseverança por parte de muitos cristãos, mesmo os que vivem em território palestino. Permanecer testemunha algo que vai além do que se vê, se testemunha a fé.
Na sua carta para o terceiro milênio, João Paulo II se referia a uma realidade do século XX. Estamos diante de um novo tempo de mártires, talvez o maior da história do cristianismo, pois nunca tantas pessoas sofreram para serem fiéis à sua fé, como no século que termina. Nem todos morreram, mas milhões viveram sua fidelidade na insegurança e na privação. It's an honor for me to live here in Bethlehem, where Jesus Christ was born. Para mim, é uma honra morar em Belém, onde Jesus nasceu. Como cristãos aqui na Palestina, enfrentamos muitas dificuldades e nos sentimos como prisioneiros em nosso próprio país. Como você sabe, nós palestinos sofremos por causa da economia, temos dificuldades para conseguirmos trabalho. Muitos cristãos estão indo embora daqui, temos muitos problemas. Vejo milhares de pessoas que vêm a Belém praticamente todos os dias, mas, sinceramente, eu acredito que eles vêm e não conhecem como nós cristãos vivemos aqui. Não conhecem a nossa realidade, não sabem como nós nos sentimos, não conhecem a nossa história. Eles vêm, visitam e vão embora. Perguntei o que a faz permanecer em Belém, quando tantos já deixaram sua terra buscando melhores condições. I once asked myself, Viver aqui onde Jesus nasceu é a única coisa que me ajuda a viver mesmo em meio a todas essas dificuldades. Tenho me perguntado muitas vezes por que eu continuo a viver aqui. E a única resposta que eu tenho é que Deus me quer morando neste lugar por alguma razão. Existe para mim uma missão como cristã aqui. Venho todos os domingos nesta igreja e participar da Santa Eucaristia é o que sempre me dá esperança para continuar vivendo aqui, com todas as dificuldades e situações políticas que nós enfrentamos. many young men, many families are immigrating every year because we face. Jovens, adultos, pais de família estão migrando todos os anos. Se queremos ir a Jerusalém para rezar, precisamos de autorização. É preciso passar pelo checkpoint. Temos nossa própria prisão. Eu ensino meus filhos a respeitarem as pessoas. Todas as pessoas merecem respeito, independente da sua fé. E apesar dos problemas que eles enfrentam todos os dias, Jesus nos ensinou a amar a todos. Lutamos para viver isso todos os dias, mesmo sendo muito difícil. Quando nós caímos, tentamos nos levantar e continuar a caminhar novamente. Muitos trabalham pela paz, é real, mas não podemos perder de vista que a realidade é bastante complexa e por vezes dramática. O êxodo dos cristãos continua. Temos cada vez menos cristãos na Terra Prometida. Fontes confiáveis apontam que o número de cristãos de todas as denominações em Israel é hoje de 150 mil, incluindo Jerusalém, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e os territórios vizinhos. Em 2001, o investigador britânico Dr. David Barrett publicou uma vasta estatística sobre a situação do cristianismo no mundo. Entre os dados, encontramos o alarmante número de cristãos assassinados pelo mundo. 45 milhões foram mortos só no século XX, sob as grandes revoluções e regimes totalitários. Atualmente, cerca de 160 mil cristãos foram martirizados só no início deste milênio, o que, segundo Barrett, corresponde a um cristão assassinado a cada 5 minutos. O testemunho e a fé devem ser uma só. A verdade, a que proclamamos, não é abstrata, mas concreta.
O Concílio Vaticano II apresentou este belíssimo texto em que o martírio aparece numa perspectiva aberta para todos aqueles que compõem a Igreja de Cristo. Desde os primeiros tempos, e sempre assim, continuará a suceder. Alguns cristãos foram chamados a dar este máximo testemunho de amor diante de todos, e especialmente perante os perseguidores. Embora seja concedido a poucos, todos, porém, devem estar dispostos a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, em meio às perseguições que nunca faltarão à Igreja. Pode até parecer que a injustiça tem vencido, que ela tem a última palavra, mas o martírio e a entrega de tantos nos apresenta a justificação como algo mais pleno e realizável. Olhar para os martírios de outrora e para os atuais significa para a Igreja de hoje assumir a devida atitude em face do mundo. Trata-se justamente da atitude dos mártires de todos os tempos, os quais souberam encontrar na promessa luz suficiente para caminhar ao encontro do Senhor que vem, suportando a tribulação e sem nunca interromper o seu canto. Despojo tudo que é meu a ti entrego, nada quero ter na pobreza, leve quero ser em teus braços, e só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força